A leitura de ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é A Cidade Adormecida, de Marcel Schwab. Eu tava adormecida aqui no... Eu te peguei de surpresa. Bem-vindo, acordou. É um ano novo. Estamos aí entrando em 2022 com o nosso podcast, terceira temporada. E eu não fiz o que eu tinha que fazer aqui. Acho que eu tô adormecida mesmo. Então, Marcel Schwab, você falou o nome Isso. dele, né? Volta em mim A Cidade agora. Adormecida, de Marcel Schwab. O escritor simbolista francês que foi mestre dos mestres, de Jorge Luis Borges. Vamos saber, né? Porque que o Jorge Luis Borges se influenciou por ele, né? Boa leitura. A Cidade Adormecida, de Marcel Schwab. Tradução de Celina Portocarrero. A costa era alta e sombria, à luz azul clara da aurora. O capitão da bandeira negra ordenou a abordagem. Porque as bússolas se haviam quebrado na última tempestade, não mais sabíamos qual a nossa rota ou que terra se estendia à nossa frente. O oceano era tão verde que poderíamos ter acreditado que ele acabara de brotar em plena água por encanto. Mas a visão do penhasco nos perturbava. Os que haviam consultado os tarôs durante a noite e os que estavam tontos com a erva de seu país e os que estavam vestidos de um jeito diferente, embora não houvesse mulheres a bordo, e os que estavam mudos, tendo tido a língua cortada, e aqueles que, depois de terem atravessado, acima do abismo, a prancha estreita dos piratas, haviam ficado loucos de terror. Todos os nossos companheiros negros ou amarelos, brancos ou sanguinolentos, apoiados nos alcatrates, olhavam a terra nova enquanto seus olhos tremiam. Sendo de todos os países, de todas as cores, de todas as línguas, não tendo sequer os gestos em comum, só estavam unidos por uma paixão idêntica e por assassinatos coletivos. Pois eles tanto haviam afundado embarcações, avermelhado plainas com o corte sangrento de seus machados, estripado paióis com suas alavancas de manobra, estrangulado em silêncio homens em suas redes, tomado de assalto os galeões com um enorme grito que se haviam reunido na ação. Eram semelhantes a uma colônia de animais malfeitores e díspares, habitando uma ilhota flutuante. Habituados uns aos outros, sem consciência, como um instinto total guiado pelos olhos de um só. Agiam sempre e não mais pensavam. Viviam em sua própria multidão o dia todo e toda noite. Seu navio não continha silêncio, mas um prodigioso ruído contínuo. Sem dúvida, o silêncio lhes teria sido funesto. Eles tinham, no mau tempo, a luta da manobra contra as ondas, na calmaria a embriaguez sonora e as canções dissonantes, e o rugido da batalha quando embarcações os cruzavam. O capitão da bandeira negra sabia de tudo isso e era o único a compreender. Ele mesmo só vivia na agitação e seu horror no silêncio era tal que durante os minutos tranquilos da noite ele puxava por seu longo manto seu companheiro de rede a fim de ouvir o som inarticulado de uma voz humana. As constelações do outro hemisfério empalideciam. Um sol incandescente furou o grande lençol do céu, agora de um azul profundo. E os companheiros do mar, tendo lançado âncora, empurraram os compridos escaleres na direção de uma enseada esculpida no penhasco. Ali se abria um corredor rochoso, cujas paredes verticais pareciam se encontrar no ar, tão altos eram. Mas, em vez de sentir um frescor subterrâneo, o capitão e seus companheiros ressentiam a opressão de um extraordinário calor, e os riachos de água marinha que se infiltravam na areia secavam tão depressa que toda a praia crepitava com o solo do corredor. Aquela galeria de rocha desembocava num campo plano e estéril, acidentado no horizonte.
Alguns buquês de plantas cinzentas cresciam na vertente da falésia, animais minúsculos, marrons, redondos ou compridos, com delgadas asas tremeluzentes de gaze ou altas patas articuladas, zumbiam ao redor das folhas aveludadas ou faziam a terra estremecer em alguns pontos. A natureza inanimada havia perdido a vida movediça do mar e o crepitar da areia. O ar do alto mar fora parado pela barreira dos penhascos. As plantas pareciam fixas como a rocha, e os animais marrons rastejantes ou alados mantinham-se numa faixa estreita fora da qual não havia movimento. Ora, se o capitão da bandeira negra não tivesse imaginado, apesar da ignorância da região da qual estavam, que as últimas indicações das bússolas haviam levado o navio ao país dourado, no qual todos os companheiros do mar desejam aterrar, não havia levado adiante a aventura, e o silêncio daquelas terras o teria apavorado. Mas ele pensou que aquela costa desconhecida era a margem do país dourado, e disse a seus companheiros palavras emocionadas que lhes puseram desejos diversos nos corações. Caminhamos de cabeça baixa, sofrendo com a calmaria, pois os horrores da vida passada, tumultuados, elevavam-se em nós. Na extremidade da planície, encontramos uma muralha de areia de ouro faiscante. Um grito se elevou dos lábios já secos dos companheiros do mar. Um grito brusco e que morreu de repente, como se abafado no ar, porque naquele lugar, onde o silêncio parecia aumentar, não mais havia eco. Pensando o capitão que aquela terra aurífera era mais rica depois dos montes de areia, os companheiros subiram com dificuldade. O chão fugia sob nossos passos. E de outro lado tivemos uma estranha surpresa, pois a muralha de areia era o contraforte dos muros de uma cidade na qual gigantescas escadarias desciam do caminho de guarda. Nenhum ruído vital se erguia do coração daquela cidade imensa. Nossos passos ressoavam enquanto passávamos sobre as lajes de mármore e o som extinguia. A cidade não estava morta, pois as ruas estavam cheias de carroças, de homens e de animais. Padeiros pálidos carregando pães redondos, açougueiros sustentando sobre suas cabeças peitos vermelhos de bois, ladrilheiros curvados sobre carrinhos baixos sobre os quais se entrecruzavam as fileiras de azulejos cintilantes, vendedoras de peixes com seus cestos, pregoeiras de charque, mangas arregaçadas com chapéus de palha encarapitados no alto da cabeça, carregadores escravos ajoelhados sobre liteiras drapeadas de tecidos com flores de metal, corredores parados, mulheres de véus afastando ainda com o dedo a prega que lhes cobria os olhos. Cavalos empinados ou puxando exaustos numa parelha de pesadas correntes, cães de focinho erguido ou dentes arreganhados. Ora, todas essas figuras estavam imóveis, como na galeria de um escultor que molda estátuas de cera. Seu movimento era o gesto intenso da vida bruscamente suspensa. Só se distinguiam dos vivos por essa imobilidade e por sua cor, pois aqueles que haviam tido a face colorida se haviam tornado completamente vermelhos, a carne injetada, e aqueles que haviam sido pálidos se haviam tornado lívidos, tendo o sangue fugido para o coração. E aqueles cujo rosto fora outrora escuro apresentavam agora um semblante fixo de ébano. E aqueles que havia tido a pele tisnada de sol se haviam repentinamente amarelado, e suas faces eram cor de limão, de modo que entre os homens vermelhos, brancos, negros e amarelos, os companheiros do mar passavam como seres vivos e ativos em meio a uma reunião de gente morta. A terrível calma daquela cidade nos fazia apressar o passo, agitar os braços, gritar palavras confusas, rir, chorar, sacudir a cabeça como alienados. Pensávamos que um daqueles homens que haviam sido de carne talvez nos respondesse. Pensávamos que aquela agitação fictícia interromperia nossas reflexões sinistras. Pensávamos nos livrar da maldição do silêncio. Mas as grandes portas abandonadas bocejavam em nosso caminho. As janelas eram como olhos fechados.
As torrinhas das vigias nos telhados alongavam-se indolentes em direção ao céu. O ar parecia ter um peso de coisa corpórea. Os pássaros, planando sobre as ruas, na beira dos muros, entre as pilastras, num passeio imóvel e suspenso, pareciam animais multicores aprisionados num bloco de cristal. E a sonolência daquela cidade adormecida nos pôs nos membros uma profunda lassidão. O horror do silêncio nos envolveu. Nós, que buscávamos na vida ativa o esquecimento de nossos crimes, nós que bebíamos a água do látis, tingida pelos peixes narcóticos e pelo sangue, nós que empurrávamos de onda em onda sobre o mar rumoroso uma existência sempre nova, nós, em poucos instantes, fomos dominados por laços invisíveis. Ora, o silêncio de que nós se apoderou tornou delirantes os companheiros do mar. E dentre as pessoas de 4 cores que nos olhavam fixamente, imóveis, escolheram em sua fuga apavorada, cada um, a lembrança de sua pátria distante. Os da Ásia abraçaram os homens amarelos e ganharam sua cor açafroada de cera impura. Os da África seguraram os homens negros e ficaram escuros como ébano. Os do país situado além da Atlântida estreitaram os homens vermelhos e se tornaram estátuas de acaju. E os das terras da Europa lançaram os braços ao redor dos homens brancos e seu rosto tomou a cor da cera virgem. Mas eu, o capitão da bandeira negra, que não tenho pátria, nem lembranças que me possam tornar vítima do silêncio enquanto o meu pensamento está de vigia, eu me atirei aterrorizado para longe dos companheiros do mar, para fora da cidade adormecida. E, apesar do sono e da terrível lassidão que me ganha, vou tentar reencontrar, pelas modulações da areia dourada, o oceano verde, que eternamente se agita e sacode sua espuma. E esse foi A Cidade Adormecida, de Marcel Schwab. Eu entrei esse ano toda engraçadinha, tá dormindo junto. Terminamos nessa nota agora. Olha, tem coisas na vida que são, assim, são momentos de encontro mesmo. Quando eu encontrei esse conto, eu pensei, ele é perfeito para iniciar o ano, porque a gente sabe que todo ano se inicia com essa paz, né? Essa confraternização universal, essa coisa da paz. Vamos ver onde você vai chegar, que tem a ver com o começo do ano, mas vamos lá. Tem a ver porque a gente tem nesse conto todas as nações, sabe? A gente tem... eu vi, assim, os arcos da Olimpíada, sabe? Todos os arcos de cada cor. Se for pra fazer um visual, assim, pra esse conto, me vem isso à mente muito, sabe? Os continentes todos unidos num único conto. E com uma maestria gigantesca da linguagem tão rebuscada que esse autor francês alcançou durante sua vida, sabe? Então, é um conto lindíssimo e ele trata de tudo isso. Ele trata do vermelho, né, para além da Atlântida, trata dos brancos da Europa, trata dos pretos da África e trata dos amarelos da Ásia. Só ficou a América de fora. Né? A gente tem, né, tudo isso brincando junto ali. Sim. Nossa, gostei muito e me lembrou muito aquele conto da Mary Shelley, do Garota Invisível, de chegar na costa, né, e chegar nesse ambiente inóspito e meio estranho, né? Então, A Garota Invisível a gente já fez aqui no podcast também da Mary Shelley, e esse aí me lembrou muito esse conto e é muito esquisito, né? E esse conto, Lucas, ele faz uma costura com um conto que eu quero trazer em breve aqui, daí a gente vai fazer um debate mais amplo, que é Demônios, de Álvares de Azevedo. Mas Demônios é um conto de mais de 1 hora, vai dar 1 hora e pouquinho. Mas eu sei que faz tempo que você está aqui falando dele. Eu não paro de falar de Demônios. Mas a gente vai trazer, porque realmente é um conto longo e vai demandar, né, uma certa programação, ainda mais condescendência do que a gente já faz. Mas o que rola de semelhança entre ambos? Essa coisa da peste que assola um lugar,
Então você pode perceber que eles chegam e aquele lugar tá acometido, né? Eles passam por uma falésia ali, a vegetação e os animais tão diferentes para chegar naquele lugar, sobem o morro e tá tudo diferente lá. Tem todos os cenários, até eu quis fazer uma evolução narrativa. Você pode perceber que quando ele descreve as pessoas paradas, eu brinquei com isso, eu narrei rápido. Né? Então você pode perceber que eu fiz essa troca. Então você pode voltar lá no episódio e sentir esse impacto, assim. Então, pra até dar aquele impacto mesmo, quando fala que estão todos parados, né? Eu narrei bem rápido essa parte pra gente ter essa aceleração. Mas isso aí é uma coisa que a gente vê que é muito reservada à literatura fazer isso, porque não é assim, eles não estavam ali parados como se fossem estátuas. Era como se fossem, ou tipo, lembrava um pouco, mas não era aquilo, né? Tipo, não eram estátuas, era como se fosse um mundo que tava sem som, um mundo que tava parado, que tava congelado, né, que alguém foi lá e apertou o pause. Tão congelado que não havia nem eco. Ele fala isso. Então, é uma coisa muito fantástica, assim, que é difícil seria muito difícil se transpor isso para um filme, por exemplo, para um curta, né? Porque é algo bem reservado para a literatura. Talvez videogame conseguiria fazer isso, ou alguma animação, né? Mas tem isso que só a literatura consegue trazer, né? Tipo, não é aquela coisa piegas de estátuas parado, mas é algo muito mais profundo que isso, né? E mais uma vez eu fiquei extasiada, porque ele mostra, essa leitura que você fez é muito boa, e mostra que tá todo mundo zoado ali, né? Tipo, os piratas, né? Esses caras todos sem mãe, nem era, nem beira, que estão ali naquele navio juntos, o que eles têm em comum, que são todos diferentes, de línguas diferentes, de cores diferentes, o que eles têm em comum são os assassinatos coletivos. E isso me lembra muito o cenário que a gente tá no mundo, sabe? A gente tá em um momento em que é preciso um chacoalhão literário como esse, de parar e refletir, peraí, tá tudo zoado, mas o que pode acontecer para fazer mudar isso? De certa forma, parece que eles chegaram em um purgatório ali, né? Algo dessa forma, e eles acabaram virando as estátuas, e todas aquelas pessoas estavam ali e viraram essas estátuas. E aí fica a dica, me lembrou muito Lost. Né? Muito bom também. Dá um spoiler se você ainda não assistiu Lost, né? Mas Lost era essa espécie de purgatório, assim, para eles irem lá e né, se encontrarem aquilo que eles perderam no mundo real, né? Eles encontram ali. E também me intrigou muito esse narrador, que ao longo ele fala do capitão da Bandeira Negra o tempo todo, né? Eu achei que era um marujo que estava narrando, e daí no final a gente saca que é o próprio capitão que narrou o conto. E isso é uma reviravolta que acontece, e é bem... E ele é o único que escapa. É muito legal, que é um plot twist, assim, bem agressivo que a gente vê, e bem claro, assim, na hora que... é o capitão que tá narrando... Que ele faz um uso de linguagem bem interessante. Às vezes ele fala nós, né? Tipo, ele se coloca como um marujo ali, alguém da trupe ali falando junto. É tripulação, não é trupe. Trupe é de teatro. E... Se fosse trupe, eles não iam estar ali. Às vezes ele se coloca em terceira pessoa ou fala dele mesmo, ou se junta na primeira do plural. Então, ele brincou com a linguagem desse narrador de uma forma muito interessante. E ele só revela no final mesmo, que é ele mesmo, que é o capitão da Bandeira Negra. Sim. Né? E se fosse só o capitão da bandeira, poderia ser qualquer capitão, mas como tem o Negra junto, a gente saca que eles são piratas, né? Tanto é que eles fazem essas atrocidades, né? Assassinam, cortam língua, sufocam a pessoa em rede, enfim, ele conta tudo de mal que eles já fizeram, né? Verdade. E ele tem uma desconfiança, que eles chegaram no País Dourado. Daí vem de novo aquela lenda, né, da busca pelo ouro do País Dourado, mas aí é esse lugar empesteado ali. Sim. Tudo isso porque, entrando na biografia, então, editor, você quer que eu vou deixar uma deixa. Vou deixar uma deixa aqui antes, que a gente fez alguns contos atrás, acho que 3 contos atrás aí, 3 episódios atrás, que no Leitura de Ouvido a gente abriu pra pessoa colocar a interpretação dela, né, no Spotify. Então, se você tá ouvindo pelo Spotify, você rola aí pra baixo que vai ter uma perguntinha. Que eu vou deixar ali para você responder sobre qual que é a sua interpretação, porque de repente você pode trazer algo diferente do que, né, as pessoas pensam diferente.
você pode estar trazendo algo diferente aí da sua interpretação aqui pro podcast. E a gente pega e consegue deixar... pinar ali teu comentário, ele fica em destaque, né? Então as outras pessoas que vão ouvir o nosso podcast... Foi no episódio do James Joyce que a gente fez a enquete. James Joyce, que daí tem as respostas lá dos leitores de ouvido, né? As respostas boas, digamos assim, a gente coloca destacada. Então deixa aí só rola pra baixo e deixa sua interpretação aí desse conto também pra colaborar com a discussão literária. Perfeito. Então vamos entrar na biografia de Marcel Schwab. Que nasceu Meyer André Marcel Schwab, né? Então é o Meyer André, e ele usou o nome de guerra dele de escritor, foi Marcel Schwab. Ele viveu só 37 anos, mas produziu muito e deixou um legado, né? Que é pra gente comentar. Dentro da própria França, ele às vezes não teve o reconhecimento que teve fora dali, né? Em função de algumas traduções, né? O próprio Borges, com Vidas Imaginárias, que é um dos livros guia do Jorge Luiz Borges, né, do escritor argentino. E quando fala em Borges, a gente sabe que a coisa é séria, né? Ele é o Machado de Assis para os argentinos. O argentino provavelmente fica bravo se falar. Ele é o Machado de Assis das Argentinas. Sabe que eles falam que o Machado de Assis é o Jorge Luiz Borges brasileiro? Pode ser. Mas é muito presente em tudo da Argentina, né? O Borges. Sim. A gente ele é muito... encontra ele em estátua de cera pra fazer foto junto. Ele é muito único. E ler Jorge Luiz Borges é uma experiência também que você profundíssima. E que você nunca vai encontrar ninguém na literatura que escreve como ele, né? Então é muito única a experiência de você ler ele, muito complicada também, mas vale a pena você passar a barreira assim do complicado para entender ele. E é interessante que um outro livro que o Borges curtia demais, Marcel Schwab, é Cruzada das Crianças. Posso me exibir? Com licença, pessoal. Tô aí pra isso. Eu ganhei Cruzada das Crianças do tradutor deste romance, desse livro, né, que tá na coleção Fábula, que é o Milton Ratum, com uma dedicatória linda, não sei se vai aparecer. Milton Ratum é um grande, além de grande escritor, ele também é um grande tradutor. Um grande tradutor. E traduziu vários clássicos, né, inclusive esse aí. E a Cruzada das Crianças é interessantíssima. Seu amigo. Que mostra as travessias, né, movidas pela loucura. E aqui tem 8 narradores, né? E algumas delas são crianças, tem até um papa que é um dos narradores. É interessantíssimo, é um livro super curto. Eu li assim, numa sentadinha. Além de tudo, ele tem ilustrações lindas nessa edição. Você gostou bastante, né, do visual do livro, né? Que ele é bem arejado. Não tem dar erro, né? 2 escritores, um grande escritor brasileiro que é contemporâneo, né? Que é o Milton Ratum e o Marcel Schwab. Imagine essas 2 mentes juntas, assim. Eu quero corrigir uma coisa. Eu li rápido, só que é um livro denso. Ele tem muita coisa pra você refletir. Então você termina de ler, aí depois você pensa, eu vou reler, daí eu vou reler, daí eu vou reler pra eu entender tudo aquilo. Então ele é profundíssimo, né? E isso tem na escrita do Marcel Schwab, tem nesse conto, porque ele é um escritor simbolista, né? E ele é o precursor do surrealismo na França. Então, tem todo esse universo aí pra gente refletir, e algo que embasa essa própria influência no Borges depois, né? Que o Borges também trabalhou com temas profundos, né? Surreais, e também o próprio duplo na literatura. Ele tem alguns contos, aquele da Biblioteca de Babel. Sim. Tem também essa coisa do duplo que ele trabalha lá, e tem todo esse universo aqui meio surreal. O Marcel Schwab, ele inclusive tem esse conto que a gente escutou hoje. Eu acho que tem muita influência de Edgar Allan Poe também. Sim, ele era muito influenciado. Então o Marcel Schwab, eu vi que ele começou a ler Edgar Allan Poe muito cedo, com 11 anos de idade, né? E ele, na tradução do Charles Baudelaire. Então, teve essa dobradinha aí. Tem algumas curiosidades. Eu posso falar algumas curiosidades sobre ele? Deixa eu só falar quando ele nasceu pra situar, então, leitor de ouvido. Ele falou nasceu... isso ainda, meu Deus, nós estamos divagando aqui, nem falamos quando ele nasceu. É que é o primeiro do ano, a gente ainda tá entrando nos eixos. Ele nasceu em 23 de agosto de 1867, né? E morreu em 26 de fevereiro de 1905. Nos 5 primeiros anos do século XX, morreu então com 37 anos.
Isso. como havia falado. É. E o pai dele era um grande intelectual, né? Um intelectual, judeu, diplomata, diretor de jornais e amigo de escritores como o Flaubert e o Théophile Gautier, que a gente já trouxe aqui. Amigo do Théophile Gautier. E também, depois, na vida adulta, o Marcel Schwab fez amizade com o Robert Louis Stevenson, né? Que é do Médico e o Monstro, e Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Então, eles eram amiguchos. Muito legal. O que você ia falar e mais de era muito presente na cena intelectual. Então, como você falou, ele morreu super cedo, mas ele era muito reconhecido nesse pouco tempo aí que ele atuou, né? Então, ele ficou muito reconhecido, diferente de muitos escritores que a gente vê que são reconhecidos depois, lá com 50 anos, enfim. Ele teve uma vida curta, mas... Na verdade, dizem que na França ele não foi muito reconhecido no seu tempo, sabe? Apesar dele estar nesse meio. Ele estava no meio dos intelectuais. Mas quem sabe seja até por isso, sabe? Que a pessoa meio que não teve que se provar. O pai dele já era publisher, né? Tipo, então, mas quase não saiu a palavra aqui. Publisher. Então, talvez por isso também, né? Tipo, ele não teve que galgar lá da pobreza pra conquistar um espaço, mas ao mesmo tempo ele aproveitou muito bem todos esses artifícios que tinha na mão para fazer a literatura que fez, né? Tão profunda. O primeiro livro dele é de contos, se chama Coração Duplo, saiu em 1891. Um ano depois já saiu o Rei na Máscara Dourada, né? Que é Onde Está Este Conto de Hoje. A Cidade Adormecida, saiu em 1892. Aí depois vem o livro de Mauvel. Quando ele publicou esse, em 95, todo mundo falou: nossa, ele é um grande escritor. Tipo, de fato, reconheceram o talento dele. E depois veio esses dois últimos tops dos tops, que é Vidas Imaginárias e A Cruzada das Crianças. E é bem difícil, sabe, Lucas? E esse entrou na lista também, que vai voltar aqui no Leitura de Ouvido. Certamente. É difícil, assim, você não encontra com grande abundância as traduções dele em língua portuguesa. Por isso que essa edição que eu tenho aqui na mão, de Cruzada das Crianças, é tão rica, não só por ser uma tradução nova, né, saiu bem recentemente, como também, quase falei, saiu esse ano, esqueci que a gente mudou de ano, como também foi traduzida pelo Milton Ratum, que é um grande escritor, então tem muita sensibilidade, é um grande estudioso, né, do Marcel Schwab. O Ratum também gosta bastante do Borges, então é muito legal. E o prefácio aqui é do Borges, tá? É bem profundo, o prólogo, na verdade, é do Borges. Então tudo interconectado aí, os grandes escritores, né? Temos bacana. Que voltar. Eu não sei, pra mim, eu sempre... Tem muito conto que eu gosto de... que te emociona, assim, que são muito tocantes, mas eu não sei porque que esse estilo de conto que a gente fez hoje, assim, me agrada tanto. Eu também. A Garota Invisível, e tudo que é de Edgar Allan Poe, né? E tudo que tem oceano você adora. É verdade, Lovecraft. Então, né, sempre me agrada muito esse estilo. Acho que é um dos estilos que eu mais gosto. Digamos que o horror no oceano. esse gênero. Tá no top. Mas o Marcel Schwab, então, se for pra resumir, tentar definir em poucas palavras, ele tinha gosto pelo extraordinário. Muito bom. Essa questão, aquele que desconstrói os limites entre a verdade e a ficção, que é o que a gente vê, né, em A Cidade Adormecida. Quando acabou a verdade, né, e começou a ficção, ou quando que, enfim. Sim, fora esse nome, né, muito bom, Cidade Adormecida. Que me lembra a Cidade Sem Nome do Lovecraft. Cidade Sem Nome do Lovecraft. Mais uma propaganda do nosso próprio podcast aí, que você pode ouvir dos episódios passados. A gente fez bastante coisa legal já, muito conto bacana, então volta aí. Esse é o episódio 96. Será? É verdade, 96. Então a gente tá se aproximando do 100º. Quem sabe o 100º será Demônios? Quem sabe. Vamos pensar aí. Vamos se encaminhar para o fim do nosso episódio, então? Você tem mais alguma coisa que você... O ano está só começando e este é o fim do primeiro episódio. Isso aí. Vou terminar numa nota melhor, porque o conto terminou numa nota muito tensa. Então vamos pôr a música de fundo mais animada aí pra gente terminar. Não sei se vai ser em Lá maior, mas vamos terminar com uma nota melhor aí.
Os nossos apoiadores aqui no Leitura de Ouvido são as pessoas que apoiam o nosso podcast e a literatura, e elas vêm parar aqui no final do nosso podcast como os créditos finais, né? Produtores executivos. E você pode fazer isso também acessando apoia.se/leitura de ouvido, que lá a gente tem o nosso financiamento coletivo mensal, assim, se você quiser nos apoiar lá mensalmente, ou se você quiser apoiar de uma vez só, você pode mandar um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. Então, a gente tá abrindo essas portas para você entrar aqui junto com os nossos apoiadores, que são eles. Leitura de Ouvido junto com Adriana Mairink, com a editora Infinita Lisboa, Anderson Luiz Fernandes, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lubi, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Kênia Garcia Bento Torquato, Lilian Rinert, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquesi, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvia Schmidt e Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Obrigado por você nos apoiar até agora. E se você era um ouvinte de 2021 e agora está em 2022 nos ouvindo ainda, bem-vindo a 2022. Obrigado por nos acompanhar por mais esse ano. A gente espera que fique mais até 2023 com você e por os anos seguintes que a gente continuar nosso podcast. E a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Daiana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piaseschi. Essa é uma produção da Roca Studios. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/leitura de ouvido. Siga-nos no Instagram, @leitura de ouvido. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com. Siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. E a gente te vê na próxima leitura.